Paulo foi para uma rodada extra depois do debate contra os esquerdistas e ele foi para uma rodada extra com a professora Maiara, que foi a mais votada. E eles vão acontecer, acho que se eu não me engano, eles vão falar sobre o assunto de homeschooling. Né? Então vamos ver como é que ele vai sair aí contra a professora Maiara, que foi bem no debate regular, né? Nessa rodada extra agora, vamos ver como é que vai ser. Terceiro foi um empate de 21 bandeiras entre Matheus Crepe e Leonel. Chique. O segundo lugar foi 22 bandeiras, o Loconte. E o primeiro lugar, que é quem pode vir, foi com 31 bandeiras, a Maiara. Tia Maiara. Ela foi minha professora. As mãozinhas. Aí pode ser uma das 5 ou uma nova, né? Uma das 5? Vamos no homeschooling? Homeschooling, pode ser, vamos lá. Tá, vai ser o homeschooling, fechamos esse tema então. Homeschooling. Ó, homeschooling já vou falando aí, tá, galera? Eu não sou 100% crítico ao homeschooling, não, tá? Vamos ver se alguém dos dois aí muda a minha ideia, se o Paulo Cogos reforça em mim essa ideia, ou se a professora vai mudar essa ideia em mim, hein? Mas não sei não, vamos ver. Então, 10 minutos, foi. Tá, então o tema que nós escolhemos aqui, mais uma vez, é homeschooling e certamente vou continuar defendendo isso porque, como dizia o Papa Pio XI, a família é a educadora primária e natural. Logo, sim, elas podem escolher colocar o filho numa escola, escolher um tutor, enfim, escolher o modelo educacional que elas quiserem, concorrendo no mercado, mas são elas que têm que decidir, não o Estado, senão nós estaremos violando a primariedade da família como responsável pela educação das crianças. Além disso, a educação não é só aquilo que o MEC quer que ela aprenda para um vestibular, mas a educação ela tem que ser considerada integralmente. A educação moral, a educação espiritual, a educação nas tradições, isso também vem muito mais dos núcleos familiares do que de qualquer elemento político centralizado. Não, então, mas aí aqui eu acho que é errado, né? Porque assim, ter a educação na escola não impede nenhum desses tipos de educação que ele tá falando, espiritual, psicológica, ué, qual que é o problema? Dá pra ter a pessoa na escola e educar, inclusive é até indicado, né? É até indicado que isso aconteça em casa. Então, o homeschooling, ele protege a criança em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Porque nós sabemos que... Vou ser sincero, essa é uma das minhas preocupações, tá? Essa é uma das minhas Principalmente preocupações. crianças com deficiências ou com espectro autista, muitas vezes sofrem bullying e são, lamentavelmente, agredidas nas escolas estatais ou mesmo nas escolas privadas também, porque no final não tem liberdade, não tem opção. Então, eu defendo que haja essas opções a mais. Bom, Paulo, primeiro, você disse que o Papa Pio, né? 11. O 11, ele defendia que a educação deveria vir da família. É interessante, porque a Igreja Católica vai na contramão disso, né? A catequese é transmitida pela Igreja Católica. E os cristãos são considerados Isso. irmãos uns dos outros. Isso. E Família. quem Paulo Cogos! Você foi pego aí no pulo, hein, Paulo Cogos? Você foi pego no pulo, é verdade, ué. O Papa Pio falava que a educação tinha que ser pela família. Mas a Igreja Católica não usa esse modelo? Usa, não usa, usa, não usa. A catequese quem dá é a família? Quem faz essa parte da educação É que todo mundo da igreja é irmão. não é a família, é a Igreja Católica. O padre, quando ele vem com os seus discursos, com a sua homilia, ele também está educando moralmente as crianças. Padre, Então, pai, família. isso. Mas não é a família. A gente está falando do Família núcleo cristã, familiar. família cristã. Então, mas aí se você for por esse lado, companheiro, a gente pode falar também da família escolar. Não, aí não, ó, família. não, calma. Calma, não tem problema o padre falar, não tem problema a educação ser uma homilia, elas muitas vezes né, isso mesmo, um ponto de reflexão e tudo mais, não tem problema. O problema é o Paulo Cogos ter que fazer essa, sabe assim, torcer o espaço e o tempo com toda essa dificuldade pra embasar a ideia de homeschooling dele. Pô, velho, não vai por aí não, Paulo. Eu passo mais tempo com as professoras e com as crianças hoje em dia do que com a minha família. Então, a escola também é uma comunidade familiar. Mas ela é de ordem terciária. Você tem primeiro Deus, depois a família, depois o A resto. igreja também é de ordem terciária. De jeito Não é nenhum. a família do núcleo De familiar. maneira nenhuma, ela é fundada por Deus. Ah, Paulo, Companheiro, vamos lá. Definição de núcleo Clóvis. familiar. Pai, mãe, aqueles que... a mãe que gerou, o pai que também participou dessa geração, ou então aquelas pessoas que têm responsabilidade legal por aquelas crianças, né? Então, núcleo familiar é uma coisa.
Aí, quando você fala da igreja, tem a terceirização disso. Não é mais aquele núcleo familiar. Não, Bom, a igreja primeiro é instituída ponto. por Deus, o ministério dos padres do sacerdócio é instituído por Deus no sacramento, Ah. aí você tem a transmissão da verdade por Deus, primeiro pela família, depois pelo resto. Afinal, Deus encarnou numa família. Então, mas aí se você for Pô, gente, ó, de coração, galera. Tipo, o August tá fazendo malabarismo falar já, que velho. isso tem uma questão divina, que foi Deus que quis dessa forma, aí o Estado, então, que você tanto nega, também foi Deus que quis dessa forma. Porque se tudo vem de Deus, o Estado também vem de Deus. O Estado, no sentido medieval do termo, sim. O Estado, como organização da sociedade política, com consentimento dos governados e com um rei justo que defenda a Igreja Católica, sim. Então o você está Estado querendo moderno, me dizer, não. Então você está querendo me dizer que aquilo que você mais é contra, que é o Estado, também é divino. Eu sou contra o Estado moderno. Revolucionário, liberal, maçônico. Mas é divino. Não. É Claro que é, satânico. porque se você acabou de me dizer que tudo que vem é divino, é divino. Mas tá, vamos sair ali dessa discussão da religião, que a gente, né, sabe que aí a gente pode dar margem para muita coisa, porque fé Ok. cada um tem a sua. Mas quando você diz para mim que crianças com deficiência seriam beneficiadas no homeschooling, companheiro, você não sabe mesmo do que você está falando. Eu tenho uma filha autista e se não fosse a escola em que ela convive, se não fosse a socialização que ela tem na escola, porque eu não tenho uma família grande, eu não tenho sobrinhos perto, eu não tenho primos perto, se não fosse as crianças com que ela convive na escola, a estimulação dela não aconteceria. Mas eu não tô Se não tirando a sua fosse liberdade. isso, a minha filha ainda estava embaixo da mesa, sem socialização Mas em que alguma. momento eu quero tirar a tua liberdade de colocar sua filha nessa escola? Eu não quero. Eu só quero dar outras opções. Então, voltamos ali para o discurso irresponsável, né? Quando você falou que nós temos ali a garantia física das crianças. Isso também é uma mentira. Estatisticamente falando, a gente tem provas de que isso é uma mentira. Tá, antes de entrar nesse assunto, cara, tipo assim, ó, eu tenho dois. Eu meio que concordo um pouco com os dois. Complementaria a fala dela, tá? Não necessariamente. Talvez a escola não seja a única maneira de socialização de uma criança. Não precisaria ser a única. Daria pra pôr num esporte, numa dança, sei lá, cara, num clube, cara, não precisa ser necessariamente no ambiente escolar, sabe? Não tô dizendo que socializar não é importante, isso é ponto pacífico. Socialização, nossa, é importantíssimo, mas não precisa necessariamente ser na escola. Não precisaria, né? Necessariamente ser a escola tomar esse papel principal de socialização. Agora, quando o Cogos fala da questão de, pô, tudo bem, quer mandar pra escola? Pode mandar. Só que sim, não vai tirar o direito da pessoa de mandar a criança pra escola. Não, tem direitos, né? Inclusive, deveria ser colocado assim até como um dever, ter uma maneira de como se diz, quantificar isso, qualificar isso, né? Se o homeschooling, caso ele estiver sendo feito, ele esteja, como se diz, ele esteja sendo satisfatório e tudo mais, mas, poxa, dar opções. Então, tem opção. Tem opção. Se quiser, tem opção. Né? Pelo menos. Mentira. Talvez. Não. Vocês estão falando 70% dos casos de violência sexual acontecem em casa. Isso é manipulação E estatística. aí, não é uma manipulação estatística. Vocês podem colocar aí depois, eu eu não sei tô- que tem... Mas o fato da escola não impede isso. A escola é obrigatória no Brasil hoje e mesmo assim os dados são esses. A não ser que ela esteja levando para um lado de se a criança passa mais tempo em casa, essa chance aumenta. Aí beleza. Mas se já é assim com a escola não sendo em casa, então já é um dado alarmante. Isso é um problema na escola, velho. A o baixinho objetividade ali. do dado que você está falando, eu não estou negando. Eu estou negando que falar isso nesse debate é uma manipulação estatística pelo seguinte. Você pode falar que são 70% dos casos, não 70% das famílias, como está Tá, parecendo. então eu vou te fazer uma pergunta. Quem que vai apoiar essas crianças quando a família falhar? Vai. Eu não estou negando a existência de outras instituições, eu só estou dando a liberdade para a família escolher. Você considera que colocar sua filha na escola... Ah, tá, entendi. Esse ponto realmente é preocupante. Verdade. Esse me pegou um pouco. Realmente. E se falhar, e aí? Tem, né? Não sei se... É complicado também, porque eu não sei se é responsabilidade da escola identificar isso, sabe? Mesmo não sendo, é mais um lugar de segurança às vezes, né? Alguém diferente para que a criança, né, talvez ali tenha uma opção quando a família falhar com ela. Alguém da família, ou a família especificamente falhar com ela nesse sentido.
Mas, cara, eu não sei se é uma responsabilidade meio pesada pra escola, né? Mesmo que aconteça, é meio pesada, né? Não sei se é o muito correto, assim, sabe? Mas, enfim. Escola que ela tá é bom, que bom. Deus abençoe. Agora, Amém. existem famílias que têm outros critérios e que têm que ter liberdade de escolher esses critérios. Só isso. Querido, preste atenção na irresponsabilidade quando você dá margem, quando você abre. Professor, ô meu querido, presta atenção. Um pai que violenta uma filha, ele pode chegar lá e dizer assim: eu escolho o homeschooling. O pai que violenta Eu estou a filha, escolhendo o homeschooling. Por quê? Porque a partir do momento que o homeschooling foi liberado, então tudo está liberado. Não, o pai ele que violenta pode ter a o filha direito a isso. é presídio de Pedrinhas, acabou. Tem que ser, acabou. É o quê? Presídio de Pedrinhas. Ah, Ele tá imitando o Bolsonaro, velho. Pega o cara que bate em mulher e manda pro presídio, acabou. tá. Acabou. Não, agora E vai aí, pra outra quem vai descobrir que esse pai está fazendo isso com a criança? Então você quer colocar uma câmera do Estado em todas as casas? Não é Essa uma a sua câmera, solução? companheiro, não é uma câmera. O que eu estou te dizendo, então, vamos lá, tenta acompanhar meu raciocínio. Uma câmera não, mas talvez uma prova com certa frequência, quem sabe? Tá, tudo bem, aí que não resolve a situação que ela tá falando, eu entendi, mas pela qualidade da educação, você já consegue inferir ali se tá acontecendo esse processo, né? Porque, de novo, cara, eu repito, eu não sei se sabe assim, é difícil, é difícil. A criança Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, mas eu gosto de questionar algumas coisas, sabe? Nesse sentido. Assim. ela tem ali o núcleo familiar, beleza? Núcleo familiar. Ela sai e vai para a escola, que é o núcleo de socialização dela, que é o único ambiente social no momento ali que ela tem garantido, em que ela vai conhecer outras pessoas, em que ela vai ter acesso ali a um grupo diferente de pessoas da família dela. E isso é um problema? A escola é o único meio de socialização da criança. Isso é um problema? Concordamos, aparentemente, né? Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Mas, cara, é um problema isso. Como se o único lugar que a criança socializa é na escola. Se não é casa, escola, casa, escola. A vida da criança é casa, escola, casa, escola. Tem uma coisa errada, então, ué. Aí é um problema. Porque você também pode me falar assim, no homeschooling ela vai ter acesso a outras famílias. Tá, mas ela pode ter acesso a outras famílias que são iguaizinhos a ela e que vão passar pano para a família que cuida dela. Tá? Mas... Quando a criança ela vai para a escola, ela cria vínculo. A educação, ela é baseada em vínculo, em afeto. E não é um afeto gerado pela família, pela mãe, pelo pai. É o afeto gerado por outros seres humanos. É esse vínculo, é esse afeto que permite, que dá suporte, que dá sustentação para as muitas crianças conseguirem dizer pelo qual elas estão passando. Se a gente priva essas crianças disso... Sim, cara, tem essa relação. A escola tem essa relação de afeto. Tem mesmo. Sabe, assim, de acolher, de ouvir, de orientar, sabe? Como se diz, educar é muito mais complexo do que só ensinar o conteúdo, né? Então, assim, passa por outras coisas. Mas, de novo, eu repito a pergunta. Será que essa é a responsabilidade realmente da escola? Será que é mais essa, sabe, para a escola? Poxa, cara, porque parece que a escola virou um lugar onde a gente deposita todas as nossas frustrações com o nosso país, sabe? O Brasil tá assim porque olha a educação. O Brasil tá assim porque o professor tá não sei o quê. O Brasil tá assim porque olha o que acontece na escola. O Brasil tá assim, cara, no final a escola só apanha, sabe? Será que precisa mesmo? Não tô dizendo que não possa acontecer isso na escola, de maneira geral, tá? Não tô dizendo que não possa acontecer. Pode acontecer. Né, acontece no dia a dia da escola essas questões, enfim, mas será que é responsabilidade da escola mesmo? Será? É isso? Eu tô fazendo uma pergunta, não tô afirmando, eu tô fazendo uma pergunta. Será que é saudável a gente deixar essa responsabilidade para a escola desse tamanho? Entendi o que você quis dizer, que nem não vai ser todas, que se a família escolher colocar numa escola, que ela vai ter direito a essa escola. Eu entendi. Só que quando você traz esse discurso de liberdade, você fortalece a liberdade de um agressor e enfraquece a liberdade de uma criança estar protegida. É bem o contrário. Não é o contrário, cara. Pelo seguinte, não é o contrário. Não, é pelo seguinte, tem um educador, o John Holt, que era um grande defensor do homeschooling e da educação sem a coerção estatal, assim como o Murray Rothbard, que também fala sobre isso. Então, quando a criança vai num ambiente onde existe ali uma programação coagida por um burocrata que impõe, ela passa a ficar conformista, ela passa a ter menos pensamento crítico. Então, ela talvez seja até mais suscetível a sofrer um abuso dentro de casa e não procurar as autoridades competentes porque ela fica conformista pela educação estatal. O homeschooling não. O
O homeschooling, ele tende, claro que é sempre uma tendência, não é todos os casos, a fazer com que a criança tenha liberdade, pensamento crítico e autorresponsabilidade. Tá. E isso vai fazer com que ela denuncie os abusos que ela vê até dos coleguinhas dela. Tá. Isso não faz sentido algum que você disse, você me perdoe, mas não John faz Volt, sentido. reclama com Não, posso reclamar com ele. Não faz sentido o que você está dizendo. Tá? Realmente não faz sentido. Por quê? O pensamento crítico, ele surge, ele advém do quê? Da diversidade. Se você está num lugar onde você tem apenas a opinião de uma pessoa, não tem diversidade de pensamento, não tem pensamento crítico. Então, de novo, eu repito o meu questionamento. Se o único lugar de diversidade da criança é a escola, tem alguma coisa errada, galera. Só a escola, o único lugar que a criança tem contato com outras pessoas. Cara, não é uma tremenda responsabilidade para essa instituição tão importante para outras coisas? Mas E aí é interessante, só para concluir, porque me parece uma manipulação, um desejo seu de manipular uma ideia que favoreceria muito a sua ideologia, a sua linha de raciocínio. Não, na verdade, por quê? quando nós falamos Só finalizar. Por quê? Porque quando você impede o pensamento crítico, e o pensamento crítico ele só vai acontecer dentro da diversidade, ele não vai acontecer com apenas uma opinião, e o homeschooling favorece com que isso aconteça em apenas uma opinião, você gera extremistas, você gera crianças que não saem do celular, porque já é difícil. A luta contra o celular nas escolas já está grande. Com uma equipe fazendo isso, imagine em casa. Não O que necessariamente. tem de mãe que chega nos espaços ambulatoriais de psicólogos dizendo assim, não sei o que fazer para o meu filho sair do celular. E ele... Mas aí tá errado, né? Mas aí concorda que tá errado? Aí assim, não, então, assim, e o que ela tá dizendo então é, ok, vou mandar essas crianças pra escola, porque se ela ficar em casa, ela vai ficar mexendo no celular, então tá faltando a autoridade dos pais. Aí o erro, aí a solução é mandar, aí tá vendo? A solução é mandar pra escola. Você entende, cara? Tipo, é difícil. É difícil. ela vai precisar de ajuda da escola, você não tem noção de quantas são. Cogos, eu aqui faço um apelo para que você consiga perceber a irresponsabilidade do seu discurso. Só para finalizar. Então pode continuar. Ok, então, você está assumindo que eu sou contra a diversidade e o debate de ideias, coisa que eu não sou tanto que eu estou aqui. Agora, o problema é o seguinte, vocês estão falando, se a criança for educada no homeschooling, ela vai virar extremista, então vocês estão querendo censurar ideias, como muitos dos debatedores vieram aqui na rodada de homeschooling e demonstraram aí um nível de autoritarismo muito grande. Agora, o que existe é uma pressão das panelinhas sociais que se formam na escola para que não haja esse debate de ideias. O sujeito fala alguma coisa contrária ao que está sendo doutrinado ali, ele é cancelado. Não. Aí perdeu. Doutrinado, cara. Que no homeschooling a criança aprende a ter autodisciplina suficiente para não ficar lá no celular, como lamentavelmente ficam em muitas escolas. Quem vai oferecer e essa também, disciplina suficiente? Só mais uma coisinha. Como a diversidade de ideias, o debate Os pais? de ideias, o contraponto faz parte da educação e a concorrência da educação propicia a qualidade, e se essa diversidade faz parte da qualidade, ela vai ser propiciada sim por um ambiente de liberdade educacional, onde o homeschooling é mais uma opção. Tá. O que você diz é, ela vai estar em casa com pais e isso não vai propiciar liberdade para ela. Não vai ficar Mas trancada em só para casa? finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Nos Estados Unidos já foi advocacia infantil. Eu não sei falar inglês, depois você pode pesquisar advocacia infantil. Veio com estudo e trouxe a prova de que o homeschooling nos Estados Unidos falhou. E falhou categoricamente. Eles não estão tendo mais controle do que está... Não, aí eu dou meu braço a torcer, tá? Então, eu não li, igual eu falei, não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, eu questiono algumas coisas, talvez o porquê não, mas, deixando bem claro, caso existam dados cientificamente organizados, pesquisas sérias que comprovem que países que tentaram instalar o homeschooling, especificamente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que sejam um pouco mais parecidos com o Brasil, e que deu muito errado, não deu certo, pesquisas sérias, com grupo controle, com tudo que a ciência manda, bonitinho, revisado por pares, tal, bonitinho, e me entregar esses dados, eu não discuto. Aí é isso mesmo, tá? Aí é isso mesmo. Aí não tem o que debater, beleza? acontecendo nos Estados Unidos. E é por isso que você vê um monte de homeschoolers sendo admitidos em Harvard, Stanford, West Point, nas melhores faculdades. Cresceram com depressão. É isso, né, galera? É assunto complexo, né? gente? Eu sei lá, esse assunto eu fico meio
É engraçado que quando a gente tá falando de geopolítica e tal, né, eu às vezes dou umas opiniões mais, né, efetivas, mais incisivas e tal. Aqui eu fico meio assim, que eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, sabe? Eu tenho questionamentos, na verdade. Eu acho que eu tenho mais dúvida do que certeza sobre esse assunto, sabe? Mas eu tenho alguns questionamentos e esse vídeo com esse tema foi bom para que eu pudesse compartilhar isso com vocês e deixe aí nos comentários, então, a opinião de vocês, que são contra, que são a favor, do porquê, se discorda de alguma coisa que eu falei, se concorda com alguma coisa que eu falei, enfim, é isso.